O jornalista português Sérgio Tavares, que está produzindo o documentário The Fake Judge, que será lançado em maio e contará a história da ditadura judicial que se instaurou no Brasil, divulgou na noite de ontem, com exclusividade, um vídeo obtido por ele, onde, segundo ele, conversam ao telefone Oswaldo Eustáquio e Eduardo Tagliaferro. Antes de soltar o vídeo, me permita contextualizar aqui essa história para que você entenda do que se trata. Primeiro, Oswaldo Eustáquio é um jornalista brasileiro de direita que está exilado na Espanha por ser alvo do STF. Segundo, Eduardo Tagliaferro foi assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, um órgão subordinado à presidência do TSE na época em que Alexandre de Moraes era o presidente da Corte Eleitoral. Ou seja, Tagliaferro era diretamente subordinado a Moraes na época. Terceiro, Tagliaferro é um dos personagens que aparecem naquelas conversas entre auxiliares de Moraes no STF e no TSE que foram vazadas pela Folha de São Paulo no ano passado. O vazamento dessas conversas revelou uma série de ilegalidades praticadas pelos gabinetes do ministro em ambas as instituições. No entanto, em vez de se investigar as ilegalidades, o que está sendo investigado é o vazamento das mensagens. É nesse contexto que entra essa suposta conversa entre Tagliaferro e Eustáquio, que foi divulgada por Sérgio Tavares, porque Tagliaferro foi talvez o principal suspeito de ser responsável pelo vazamento das mensagens logo que as investigações começaram. Bom, eu vou rodar agora o vídeo para então nós discutirmos sobre o que ele significa na prática. Eu corro risco de vários lados, eu corro risco da Polícia Civil, eu corro risco da Polícia Federal, corro risco dele. Ô, Tagliaferro, não tem um cara no Brasil que conseguiu sair do Moraes. Não foi nem o Alan dos Santos. Foi pego, eu lembro. Fui eu, sou eu. Fui pego, você ficou, você conseguiu sair. Eu tenho um passaporte italiano. Não, então aqui ninguém te pega, meu amigo. Aí, o que acontece? Aqui a gente pede proteção internacional pra você, meu amigo, você muda a tua vida. E aí você traz tua família depois. E uma coisa é a seguinte, eu tenho os alertas da Interpol. Se me jogar numa amarela, eu saio de Buenos Aires? Veja, deixa eu te falar. A Interpol não te colocou no alerta ainda. Eu tenho contato direto com o Lyon. Assim como não me colocou. Assim como não colocou ninguém. Colocou o Alan, né? Não colocou. Então você faz o seguinte, presta atenção, não fale pra ninguém tua rota. Não. Depois eu só precisava levar a minha atual mulher, que o passaporte dela tá em São Paulo, entendeu? Ela precisa pegar na PF. Mas cara, mas aí depois não, eu vejo. mas isso aí você faz depois. Isso aí você faz depois. Porque senão os caras vão te matar, bicho. Ou te prender, que é pior, tá? Porque se te prenderem é pior. Não, é melhor morrer do que... Se te prenderem, cara, os caras, cara, eu sei que eu tive lá, os caras chegavam pra mim e falavam assim, ó, eles não falavam de quem era a ordem, mas eles falavam assim, ó, você sabe quem que tá mandando te bater, e aí, cara, me arrebentavam no pau lá. Então, bicho, ó, faça essa operação o mais rápido possível, já te falei, a cidade que você tem que ir, de lá da fronteira com a Argentina, junte. Lá está tá tranquilo, entendeu? Direto pra Buenos Aires, voo pra cá. Fechado, combinado. Tá? Eu só preciso sobreviver e salvar minha família, mas não. Tá, então é o seguinte, ó. Sai você, já deixa a tua atual mulher aí pegar o passaporte dela no piano, no silêncio, sem falar nada pra ninguém. Não, eu não tenho nem chip no telefone, é só por VPN, esse telefone é um iPhone chinês, tá tudo fechado. Fechou. Depois que ela conseguir pegar o passaporte, a gente traz lá pra cá. Depois que você estiver aqui, a gente pensa numa segunda etapa. Mas primeiro, ó, escute, cara, não morra, cara. Não vou morrer. Então beleza, ó. Esse aqui é meu telefone, aqui é irrastreável. Irrastreável esse meu telefone. Me liga de dia, de noite, qualquer hora. Obrigado, Oswaldo. Obrigado de coração mesmo. Tamo junto. Depois eu vou trocando de chip e eu vou te passando a numeração. Tá, então fechou. Se salva, tá? Combinado? Tá bom. Pouco me importa o que vai acontecer depois. O que eu quero é que você não morra. Obrigado, Oswaldo. Tá bom. Tô aqui. Fica com Deus, Um Eduardo. abraço. Fica com Deus. Você também, amém. Tchau, tchau. Pois bem, o primeiro ponto que eu preciso levantar aqui é o seguinte. Depois de ter publicado esse vídeo, o próprio jornalista Sérgio Tavares publicou outro vídeo mostrando uma conversa que teve com o próprio Tagliaferro, onde o ex-servidor do TSE confrontou o jornalista português por divulgar um vídeo onde ele supostamente está falando sobre um plano de fuga. Tagliaferro, ou pelo menos o perfil que se apresenta como sendo ele, afirma que está em casa, portanto não há plano de fuga. No entanto, se houver
houvesse mesmo um plano de fuga, ele jamais admitiria, afinal, isso acabaria com o próprio plano. E também é preciso levar em conta que em nenhum momento ele diz que o vídeo da ligação é falso. Ele apenas diz que a história da fuga é falsa. E aqui entra mais um ponto que eu preciso mencionar aqui. Sérgio Tavares prometeu exibir hoje, terça-feira, a partir das 20 horas no seu canal no YouTube, a íntegra do vídeo dessa ligação, onde, segundo ele, aparece o rosto de Tagliaferro em uma chamada de vídeo. Por isso, inclusive, eu resolvi postar esse vídeo aqui mais cedo para que você, caso tenha interesse, possa acompanhar ao vivo a exibição desse material lá no canal do Sérgio Tavares. Bom, agora vamos analisar a situação por trás dessa suposta ligação. Se ela for falsa, e aqui eu faço questão de lembrar que na conversa exibida pelo jornalista português, Tagliaferro não diz que ela é falsa, mas se for, isso não anula o fato de que o ex-servidor do TSE e ex-auxiliar de Moraes está sendo perseguido por conta das mensagens que foram vazadas pela Folha. E que fique claro, essa perseguição não é por parte daqueles que foram vítimas das ilegalidades praticadas pelo ministro e seus auxiliares na época. A perseguição vem justamente de quem aparece nas conversas cometendo irregularidades. Aliás, Oswaldo Eustáquio é uma das pessoas definidas como alvo para a pesca probatória revelada por aquelas mensagens vazadas. Ou seja, ele era uma das vítimas do próprio Tagliaferro. E agora, se a ligação for verdadeira, é quem o está ajudando. Mesmo que essa conversa seja falsa, isso também não anula o fato de que nenhuma das ilegalidades reveladas pelas mensagens vazadas foi investigada. No caso da Lava Jato, conversas vazadas levaram ao desmanche da operação, com condenações, provas e processos inteiros sendo anulados. Desde então, a impunidade em relação aos envolvidos nos esquemas descobertos tem prevalecido, como se os crimes identificados nas investigações jamais tivessem existido. No caso das conversas envolvendo Moraes e seus auxiliares, o resultado foi completamente diferente. Nenhuma das decisões ilegais foi derrubada, nenhum processo foi anulado, nenhum envolvido foi investigado, nada disso. Como eu disse anteriormente, é o vazamento das mensagens que está sendo investigado. Agora, se a conversa telefônica que aparece no vídeo for verdadeira, o que, segundo Sérgio Tavares, ficará comprovado com a divulgação da íntegra do material, aí, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo. Por que eu digo isso? Porque nesse caso nós estamos falando de uma perseguição que vai muito além do que nós já estamos acostumados a ver nos últimos anos. Perceba que é dada uma ênfase no risco de morte, além do risco de uma eventual prisão. Obviamente, mesmo que seja verdadeira a ligação, tratam-se de afirmações feitas por um lado da história, o que não necessariamente representa a verdade. Mas também não me parece plausível que ambos os participantes desse telefonema estivessem falando sobre esses riscos se não houvesse fatos anteriores que os fizesse pensar dessa forma. De qualquer modo, muito provavelmente esse material será utilizado não para investigar as denúncias que são feitas pelas vítimas, mas para investigar ou perseguir quem fez as denúncias. Afinal, quem decide o que ou quem é investigado hoje nesse país é justamente quem pratica essa perseguição. Antes disso, porém, há um novo capítulo dessa história que será revelado com o vídeo na íntegra que Sérgio Tavares prometeu mostrar nessa terça às 20 horas. Agora, não menos absurda que toda essa situação é a próxima história que eu vou mostrar para você. Olha só essas duas matérias. Presidência paga R$18 mil em diárias para assessores acompanharem Janja à França. Viagem de Janja a Paris custou mais de R$72 mil em diárias. Tudo isso de dinheiro do povo brasileiro foi usado para quê? Para que ela participasse, a pedido de Lula, de um evento sobre alimentação. Sim, é mais um caso de dinheiro público sendo jogado fora para que políticos discutam sobre a fome no mundo, em vez de simplesmente usar o dinheiro para matar a fome de quem precisa. Agora, o caso de Janja é ainda muito pior. Primeiro porque ela não é política, ela não foi eleita para nada. E ainda por cima, o governo afirma que ela não ocupa cargo público e não exerce função pública, sempre que é questionado sobre a falta de transparência com esses gastos. E segundo, porque nesse último sábado, enquanto estava no Vietnã, Lula disse em uma coletiva de imprensa que Janja continuará fazendo o que ela quiser, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Para que você tenha ideia, até o próprio filho caçula de Lula ficou irritado com a fala do pai, porque a mãe dele, Marisa Letícia, já falecida esposa de Lula, foi dona de casa durante os 2 primeiros mandatos de Lula como presidente. Aliás, mais do que isso, ela foi uma mulher discreta que não ficou tentando chamar a atenção para si a qualquer
qualquer custo, como o Janja faz hoje. Agora, o principal ponto é o seguinte: ao fazer essa declaração, Lula fez de conta que esqueceu de um detalhe. O dinheiro que Janja está usando para fazer o que quiser é o nosso. É o suado dinheiro do povo brasileiro, inclusive daqueles que passam fome, mas que são obrigados a pagar os seus impostos mesmo assim, para que, por exemplo, a primeira-dama viaje para outros países para falar sobre a fome.